Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. A gente começa falando sobre o dólar. A moeda norte-americana cai frente às demais divisas do mundo depois do Irã anunciar a abertura do Estreito de Hormuz. No entanto, informações da agência Fars, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica, dão conta que o país considera sim fechar a região se o bloqueio naval norte-americano continuar. Nesse cenário, o Ibovespa recua aos 196 mil pontos, com a Petrobras pressionando o índice pela queda forte no preço do petróleo no exterior. O que segura essa queda toda do Ibovespa, não torna ela maior, é o desempenho de algumas ações brasileiras, entre elas as da Oncoclínicas. Mais cedo, os papéis da empresa dispararam mais de 20%, figurando como ação com maior desempenho na B3 hoje. Isso acontece depois de alguns anúncios importantes. Um deles foi a obtenção de uma decisão liminar da Justiça de São Paulo, que pedia proteção contra vencimento antecipado de dívidas. Também, importante destacar, a renúncia do fundador e ex-CEO do grupo, o Bruno Ferrari, que ocupava os cargos de membro e vice-presidente do Conselho de Administração. E o governo federal projeta que as estatais vão operar no vermelho pelos próximos 4 anos. Segundo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, as empresas devem acumular déficits seguidos até o ano de 2030. O ponto crítico vai ser em 2027, quando o rombo estimado é de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Nos anos seguintes, o governo espera uma leve melhora, mas o resultado vai continuar no vermelho. Nos últimos 3 anos, as estatais apresentaram déficit, mas os números ficaram dentro das metas estabelecidas. Empresas como Correios e Dataprev tiveram desempenhos negativos relevantes no período recente. O governo diz que os resultados refletem a necessidade de investimento nessas companhias. E a saúde financeira do Brasil também voltou ao centro das atenções, com um alerta bastante preocupante do Fundo Monetário Internacional. O monitor fiscal do FMI aponta que a dívida pública brasileira pode atingir 100% do PIB já no primeiro ano do próximo governo. O colunista do CNN Money, o Gilvan Bueno, traz a visão do investidor de fora diante dessa projeção do FMI. Vamos ouvir. O que o investidor internacional ele olha para o Brasil? Ele olha para a sua capacidade de responsabilidade fiscal. E ele faz um sorteio. Olha, vamos olhar aqui os países emergentes, quais que têm a melhor política fiscal. E nesse exato momento do tempo, segundo o relatório do FMI, é o México. O México tem feito uma ideia de política fiscal, uma relação de 57% do seu PIB, é um dos melhores colocados, com um déficit entre 4,9%. A média dele tem ficado entre 63% dessa relação dívida-PIB. Ou seja, o México hoje seria o grande cara dos investidores internacionais. À medida que o Brasil fica cada vez mais gastão, vamos colocar assim, e não tendo responsabilidade fiscal, ele vai perdendo atratividade e os investimentos não estão vindo para cá e indo para outros países. Então, esse é um problema de uma dívida de 100% do PIB. E lembra muito, Gabriel, o artigo que eu escrevi que era 2026 não vai ser o grande jogo. O que interessa é 2027 e esse relatório da FMI corrobora essa visão. E esse foi o CNN Mercado. Ele volta às 10 para 6 da tarde com muito mais atualizações. Você fica agora com o CNN 360. Boa tarde e até mais.